Fala, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora mais um vídeo aqui falando um pouco de eletrólise, ok? Um assunto bem importante que aparece bastante em prova, vestibular, e que tem os conceitos muito parecidos com pilhas, que foi os vídeos anteriores, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho aí esses conceitos, ver o que dá para extrair, né? O que dá para aproveitar, mas muito cuidado tentar separar os conceitos aí, porque um é pilha, o outro é eletrólise. Pilha é um processo espontâneo, eletrólise é um processo não espontâneo, ok? Então, bora falar um pouquinho aí sobre eletrólise. Quando a gente olha a palavra eletrólise, né, uma quebra por eletricidade, né? Lise é quebra, né, na biologia. E nós temos a eletricidade, nós temos os elétrons aí sofrendo, fazendo esse processo, né, esse processo que não é espontâneo. Nós vamos falar, gente, existem dois tipos de eletrólise. Tem a eletrólise ígnea, tá? E a eletrólise aquosa que a gente vai fazer num próximo vídeo, tá ok? As duas, você vai ver que é bem parecido, só que a aquosa, né, envolve ali, né, um processo um pouquinho maior. A ígnea, né, a eletrólise ígnea, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, ela tem a questão aí de não ter água presente, tá ok? Então, quando a gente fala de uma eletrólise ígnea, você não encontra água, sem aguinha, ok? Não tem aguinha no processo. Por quê? Porque, gente, está muito quente esse negócio, tá? Você vai fazer eletrólise de maneira geral de compostos iônicos. Compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente. Por quê? Eles apresentam alta temperatura de fusão, então você precisa aquecer muito para fazer isso aí, tá? Então, esse não daria para fazer em casa essa eletrólise, porque teria que ser alta temperatura para fazer o processo, tá ok? Então, vamos aqui para o nosso esquema. Nós vamos fazer primeiro, gente, a eletrólise do sal de cozinha, o NaCl, cloreto de sódio, no estado sólido, tá ok? E o que vai acontecer? Nesse aquecimento, né, você vai aquecer bastante isso aqui, ele vai sofrer um processo de dissociação, liberando os íons Na+, ok? E no caso aqui líquido, porque ele vai fundir, tá? Ele vai derreter, e vai liberar também, né, o Cl- também líquido, ok? Então, nós estamos fazendo aqui a eletrólise ígnea do sal de cozinha NaCl, ok? Então, quando nós falamos da eletrólise, nós precisamos entender um pouquinho como funciona essa cuba eletrolítica. Você não vai precisar necessariamente dela para você fazer a sua eletrólise. Não, assim, precisa, né? Na prática você precisa, mas para teoria é mais as reações que pegam. Mas aqui é mais para a gente entender o que está acontecendo. Então, aqui dentro da minha cuba eletrolítica, o que eu vou ter? Né? Eu tenho aqui, vou colocar aqui cada íon, né? Vou colocar aqui o Na+, ele está aqui dentro, só tem cátion Na+, no estado líquido, e o Cl- também, que está no estado líquido, ele está dissociado dentro disso aí, você está muito quente. Lembrando, gente, que isso aqui são os eletrodos, tá? Esses eletrodos, lembre-se que eles são inertes, eles não vão fazer parte nesse momento dessa reação. Tem casos que ele pode reagir, mas nesse caso nós consideramos ele como eletrodo inerte, que significa não reagir. Nós temos aqui também um gerador. O gerador, né, que pode ser uma pilha, uma bateria, né, a própria eletricidade, energia elétrica, né, que você tem. E aqui representando os polos, tá ok? Então, eu vou conectar aqui os fios, tá, nos eletrodos, beleza? Ali, conectei aqui, esse é o polo negativo, ok? E aqui o polo positivo que será conectado com um fio no outro eletrodo, tá ok? Então, eu tenho esse gerador, eu representei aí que o polo negativo está à esquerda, poderia estar à direita, isso não muda nada. Agora, é importante lembrar, gente, que olha só, o polo negativo aqui da pilha, né, da pilha, será também, você vai considerar aqui, o próprio polo negativo também da eletrólise, tá? Agora, do outro lado, né, se você sabe uma coisa, o outro você também sabe, porque é por eliminação, você só tem dois conceitos, um é negativo, o outro é positivo. Então, se desse lado foi o negativo, obviamente do outro lado será o polo positivo, ok? Agora, gente, como que vai acontecer? Aqui, ó, é só você analisar. Nós temos um cátion, que é o positivo, e o ânion, que é o negativo, ok? Então, é só você pensar que os opostos se atraem. Olha só, o positivo será atraído aqui, ó, para o polo negativo,
né? Os opostos estão se traindo, é ele que está precisando de elétron. E lembre-se, gente, que os elétrons, eles estão, ó, saindo daqui, ó. Aqui nós temos o gerador, certo? Então os elétrons estão saindo daqui pelo fio, né? Lembra que o elétron não sabe nadar. Então ele vai nessa direção aqui, chegando nesse eletrodo. Então isso aqui vai ficar carregado de elétrons, né? E o elétron fica só nesse condutor aí. E aí o cátion, que está aqui o Na+, ele vai, né, migrar justamente para esse eletrodo para poder receber os elétrons. E como que acontece essa reação? Essa semi-reação é muito importante. Vamos fazer aqui, ó. Vamos representar aqui o polo negativo, o Na+, tá ok? Ele recebe elétron, certo? Gerando o Na. Observe que ele formou, a carga subiu. Até a gente fala que isso é o processo de descarga, porque eu tinha carga, o cátion, e formou uma coisa sem carga. Isso aqui é zero, tá? Ou seja, ele formou o metal sódio, tá bom? Olha que interessante, gente. Era o Na+, e eu produzi o sódio metálico, tá ok? Então você percebe aí a importância da eletrólise. Você está conseguindo, a partir de um cátion, uma reação que não aconteceria, formando aqui o Na, né, metálico, tá ok? Sódio metálico. Beleza. Agora vamos lá. É importante também, às vezes aparece essa dúvida. Quantos elétrons eu coloco aqui? 1, 2, 3. Vai depender da carga do cátion, né? Então a gente observa que aqui nós temos um mais. Se é um mais, então eu preciso apenas de um elétron. Esse um nem precisa colocar, né? Já está representando que é um mesmo, tá ok? E aí, formou aqui o Na, um de Na. Tá perfeitinho, né? E nós observamos, gente, que esse processo aqui é o quê? O que está acontecendo aqui, ó? Dá uma olhada. O NOx, tá, do sódio é mais um. E foi para quanto? Substância simples, o NOx é zero, né? Então você observa que ocorreu uma diminuição do NOx. Diminuição do NOx, redução do NOx. Ou seja, aqui está acontecendo. Eu vou apagando, tá, gente? Só para não ficar poluído. Mas aqui, ó, ocorreu a reação de redução, ok? Redução. Redução foi o sódio que sofreu o processo de redução. Muitas vezes essas são as perguntas. Quem é a redução? Me dê a semi-reação de redução. Tá feita aí, tá ok? E lembrando, né, aquele conceitinho. Quem é o cátodo e quem é o ânodo? Esse vai junto, pessoal. Porque olha só, nós falamos o seguinte, né? Ó, por que que aqui será o cátodo ou cátodo, né? Cátodo. Porque é consoante com consoante. Você tem aqui o R com o C, consoante com consoante. Então isso você vai usar tanto para pilha como na eletrólise. Então aí nós temos, né, a redução cátodo, ok? Agora, vamos lá. Quem é que vai para o polo negativo? Desculpa, o polo positivo será o cloro. O cloro vai para o outro polo, né, o polo positivo, e vai sofrer o contrário. Né? Se você já fez, você sabe certeza esse aí, o resto é tudo o contrário, vai ter que ser a oxidação. Então, no polo, fazer aqui no polo positivo, né, só para manter aqui as cores, nós temos então com certeza a oxidação. Vai ser alguém que vai estar aumentando o NOx. Oxidação. E oxidação, vogal com vogal, é o ânodo ou anodo, beleza? Fechou. Então, como que é a reação? Nós temos aqui o Cl- indo para Cl, formando, liberando elétrons. Só que, gente, cuidado. Muito cuidado aqui que muita gente acaba errando. O cloro não existe ele Cl desse jeito. Então, com certeza, ele vai formar o Cl2, que é o que existe, tá? O ametal. Tá? Então, nas eletrólises, o que mais aparece são os halogênios, né? Como da família dos halogênios, então está formando Cl2. Se for o iodo, I2, né? Que geralmente mais aparece. Se for hidrogênio, vai sair como H2, né? Então, é isso que vai acontecer. Então, se eu preciso formar 2Cl2, eu preciso balancear essa equação. Precisa ter sofrido, teria que ser 2Cl-, né, para que gere o Cl2, ok? Então, com certeza, liberaria também 2 elétrons. Tá aí, gente, pronto a semi-reação de redução, semi-reação de oxidação numa eletrólise, tá ok? Se tivesse que fazer a reação global, mesma coisa da pilha,
você vai ter que igualar os elétrons, né? Como aqui são 2 elétrons, aqui só tem um, eu teria que multiplicar toda essa equação aqui por 2, né? Então aqui ficaria 2, aqui ficaria 2, aqui ficaria 2, e aí eu somaria as equações, tá ok? Mas pensando em semi-reação, né, eu posso deixar aí, tá ok? Essas são as semi-reação, tudo bem? Geralmente é pedido as semi-reações, tá tudo tranquilinho aí o que está acontecendo nesse processo. Mas é claro que tudo está acontecendo com a quantidade de elétrons recebidos é igual à quantidade de elétrons doados, por isso que você, no processo global, né, o correto é você colocar, olha, tem 2 sódios, 2 elétrons, gerando 2 sódios aqui. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso. E olha só, por que nós usamos a eletrólise ígnea? O que nós produzimos com a eletrólise ígnea? Isso é uma pergunta bem importante. Para que eu usei a eletrólise? Olha só, eu tinha sal de cozinha e o que eu produzi qual foi o meu produto final? Eu produzi sódio metálico e eu produzi gás cloro, duas substâncias aí importantes, tá bom? Então, é isso, pessoal, basicamente é isso. Nas próximas aulas a gente vai fazer alguns outros exemplos, mas incluindo aí a eletrólise aquosa, tá bom? Espero que tenham gostado. Valeu aí, obrigado pela atenção. Valeu, gente.